Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos dar início à matéria nova de Geografia, capítulo 5. Na videoaula passada, nós fizemos as correções do capítulo anterior e hoje nós vamos dar início à matéria nova, tá? Então, gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, abrissem na página 21 e vamos iniciar o capítulo 5, que tem como título Urbanização, Industrialização e Infraestrutura. Logo de cara, nós já vemos a imagem aí de uma grande cidade, uma vista aérea de Recife, capital de Pernambuco. Então, esse capítulo vai ser um pouco diferente do capítulo que você viu anteriormente, que falava de atividades ligadas ao setor primário, atividades do meio rural. E agora nós vamos falar bastante sobre cidade. A gente sabe que a maior parte das cidades brasileiras cresceram de forma desordenada, sem nenhum tipo de planejamento. Os portugueses vieram para cá, trouxeram as primeiras famílias, passaram a formar os primeiros núcleos populacionais e aí as cidades brasileiras foram surgindo, crescendo e se desenvolvendo. Nós temos no Brasil pouquíssimas cidades que realmente foram planejadas, tiveram todo o planejamento de um arquiteto e depois ela foi construída. Brasília e Palmas, no Tocantins, são dois exemplos desse tipo de cidade planejada. E essas cidades, então, a maior parte delas, foram crescendo naturalmente a partir da chegada de novas pessoas, abertura de novas estradas e construções de novas casas. Mas quando que o Brasil passou a ser predominantemente urbano? Porque a gente sabe que lá atrás, há alguns séculos atrás, a maior parte das pessoas viviam na área rural. Só que em um determinado momento, essa situação começou a se inverter. A maior parte das pessoas passou a praticar o êxodo rural, passaram a migrar para a cidade. Mas em que momento que isso acontece? Mais ou menos a partir de 1950, 1960. Foi onde aconteceu esse boom de mudança de pessoas. Ai, gente, meu olho tá coçando. Mudança de pessoas do campo para a cidade. Em fator de quê? Qual é o fator que contribuiu para essa mudança na estrutura do país? Foi a mecanização do campo. A chegada das máquinas, a industrialização do Brasil contribuiu para isso. As indústrias começaram a surgir, muitas pessoas passaram a ver na cidade uma esperança de melhoria de vida e as próprias máquinas passam a ocupar o lugar do homem no campo. Então, foi um conjunto de fatores que contribuiu para essa expulsão do campo para a cidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse processo de industrialização na página 23. Pega o seu marca-texto, não fica perdido aí não. Tudo que eu estiver lendo, você vai grifando comigo, igual a gente fazia na sala de aula, tudo bem? Vamos lá. Segundo parágrafo. O processo de urbanização ocorre quando há concentração populacional em espaços urbanos e, consequentemente, a redução da população em espaços rurais. Embaixo. A industrialização pode ser vista como uma mudança social e econômica, que ocorre quando a indústria aumenta a participação nas atividades produtivas dos espaços ocupados por ela. Esse fenômeno começou no século XVIII na Inglaterra. Então aqui a gente vê que essa mudança de postura da população viver na cidade começou na Inglaterra no século XVIII. E isso só vai se intensificar aqui no Brasil, meados do século XX, tá? Em 1900 e alguma coisa. A industrialização no Brasil já tinha acontecido, mas essa mudança radical na postura da sociedade vai acontecer mais ou menos por aí. Lá embaixo da imagem. Como é possível perceber, por meio da leitura do quadro, em alguns municípios brasileiros, a população que vive nas cidades é menor do que a que vive no campo. É importante lembrar que cidade e município não têm o mesmo significado. Vocês sabem a diferença de cidade e município? Porque às vezes você lê um informativo, uma reportagem ou até um convite para algum evento. Às vezes eles usam a palavra cidade. Às vezes usam a palavra município. Estranho, parece que é a mesma coisa, mas não é.
Quando a gente usa a palavra cidade, a gente está englobando somente a parte urbana. Então, eu estou convidando os moradores da cidade de Muki para vir até a minha casa. Eu estou convidando todas as pessoas que vivem na área urbana. Quando eu uso a palavra município, eu estou englobando toda a população de Muki, seja ela quem mora na área urbana ou quem mora na área rural. Percebeu a diferença? Então, até a gente mesmo no nosso dia a dia, quando a gente vai usar essa expressão, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, recapitulando. Cidade são apenas os moradores que vivem no espaço urbano. E município é quando você quer englobar toda a população, aquela que vive no espaço urbano e rural, ok? Pegou a diferença? Vamos lá. Embaixo. Há casos em que a zona urbana se expande por toda a área do município, que deixa de apresentar zona rural. Em outros, a zona urbana cresce em direção à área urbana em um município vizinho, formando grandes áreas conurbadas. A conurbação ocorre, portanto, quando as áreas urbanas de 2 ou mais municípios se juntam, formando uma só malha urbana. Nós temos aqui no Espírito Santo exemplo de conurbação. Vocês já devem ter ido aí em direção ao litoral e devem conhecer, ou pelo menos já ouviram falar, nas praias de Itaoca e Itaipava. Ali é um exemplo de conurbação. As duas cidades, elas praticamente se uniram. É muito difícil você diferenciar onde termina uma cidade e onde começa a outra. Elas cresceram de uma tal maneira que elas acabaram se encontrando. Nós temos muitas conurbações aí pelo Brasil afora. Por exemplo, Muki e Mimoso, existe a possibilidade de acontecer uma conurbação? Existe. As duas cidades precisam crescer muito. Então, todo esse espaço que você se desloca de Muki para Mimoso ou vice-versa, de Mimoso para Muki, pode um dia estar todo cheio de casas e ele acabar preenchendo, e é como se as duas cidades se unissem. Não vai virar uma cidade só. Elas continuam sendo duas cidades, mas pelo espaço físico elas acabaram se encontrando. Como que eu diferencio Itaoca de Itaipava? Eu vou olhando o nome dos comércios. Padaria Itaipava. Não sei, estou em Itaipava ainda. Aí eu saio, não sei o que lá, Itaoca. Aí eu sei que eu já entrei na outra cidade. Que quando você olha, é uma avenida reta e praticamente parece que as duas cidades estão unidas. Isso que é conurbação, tá bom? Vamos virar agora para a página 23. Ele vem falando pra gente sobre o Brasil urbano. Analisa esse gráfico que está aí do lado comigo. As linhas em azul representam a população rural. Olha como que ela era super alta e à medida que os anos foram passando, ela caiu. A população urbana era baixa e ela subiu. Elas se cruzam porque uma subiu e a outra caiu. É justamente o exemplo que eu te dei agora há pouco. A probabilidade que você esteja lendo esse livro nesse instante em uma cidade é muito maior do que a de você estar na zona rural. Isso porque, como vimos em nosso país, a população urbana compõe a maioria, próximo a 85%. O gráfico está mostrando isso. Vamos para baixo. Nas primeiras décadas do século XX, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Esse fato se relaciona ao desempenho das atividades econômicas que estavam ligadas principalmente à zona rural. A partir da década de 30, muitas mudanças começaram a ocorrer, principalmente no que se refere ao processo de industrialização do Brasil e a migração do campo-cidade. Aonde está essa migração campo-cidade? Puxa uma flechinha para fora e escreve êxodo rural, que é o nome correto desse deslocamento, tá bom? Eu acho que aí não precisa, podemos virar a folha. Crescimento da população urbana. Até a metade do século XX, a maior parte da população do Brasil era rural. Nesse período, havia no país apenas cerca de 52 milhões de habitantes. Já em 1970, nossa população somava aproximadamente 94,5 milhões de habitantes.
dos quais cerca de 53 milhões viviam na cidade. Então, tá vendo? Essa mudança brusca do campo para a cidade ocorre aí entre os anos de 1960 e 1970. Esses dados mostram principalmente que esse processo se deu em um ritmo muito acelerado naquela época. As cidades brasileiras não estavam preparadas para receber tanta gente. Foram muitas pessoas migrando ao mesmo tempo. Aí começa a surgir os problemas urbanos que a gente já conhece. A formação de favelas, pessoas morando em locais impróprios, de risco, muitas pessoas nem tendo acesso à moradia, morando debaixo de pontes, viadutos. Então, infelizmente, todos os problemas que as grandes cidades brasileiras encontram hoje é porque não houve planejamento. Elas passaram a receber um grande contingente de pessoas e a cidade não tinha estrutura para acomodar, receber, oferecer qualidade de vida, oferecer emprego para todos. Por que muitos vão e desejam voltar? Porque eles têm aquela esperança de que na cidade grande tudo vai dar certo e, infelizmente, quando chega lá, não é tão simples assim. Eu costumo dizer que aquele simples agricultor que sempre trabalhou com a terra, não sabe nem escrever o próprio nome, quando ele chega na cidade grande, ele é apenas mais um no meio da multidão. A oportunidade de emprego para ele é muito escassa. Ele, infelizmente, vai trabalhar com atividades menos significativas, que vão gerar uma renda menor para ele. Então, às vezes, ele não consegue pagar um aluguel, colocar uma comida digna dentro de casa. A vida na cidade grande é muito difícil. É transporte público, tudo é muito longe. Você não consegue se deslocar a pé, como a gente faz, por exemplo, em cidades pequenas do interior. Então, muitas e muitas famílias vão, mas infelizmente desejam voltar, porque percebem que esse sonho de viver na cidade grande, na verdade, não é tão simples de se realizar. Isso gerou inúmeros problemas urbanos, causados em grande parte por falta de estrutura e planejamento. Os grandes centros que começaram a surgir não tinham condições de absorver a grande quantidade de habitantes. Recentemente, o ritmo desse crescimento vem diminuindo, em decorrência da redução do volume de movimentos de migração do campo para a cidade, bem como pela própria redução da taxa de crescimento populacional. Então, hoje, gente, a minoria da população vive nas áreas rurais, infelizmente. Hoje, os próprios agricultores que têm filhos e tudo, os jovens, não querem seguir o mesmo caminho que os pais, né? Eu já até comentei isso com vocês no vídeo que falava sobre atividades rurais. Eles querem ir para a cidade, fazer faculdade, tentar uma vida melhor. Sabem que a vida do campo também é muito sofrida, né? Então acabam almejando algo maior em relação a isso. Bom, vamos para a página 25, que ele vem trazendo para a gente a respeito de hierarquia urbana. Mas existe uma hierarquia, um grau de superioridade entre uma cidade e outra? Existe. Gente, nós não podemos comparar as grandes metrópoles que existem com as pequenas cidadezinhas do interior. Então, existe sim uma hierarquia. Então, ele trouxe para a gente, primeira bolinha, as metrópoles, que estão no topo. Ele trouxe para a gente, na coluna do meio, né, como se estivesse no meio da pirâmide, capitais e centros regionais. E ele trouxe para a gente os centros sub-regionais. Então, nós vamos ver aí quais são as características de cada um dessas categorias que eles trouxeram para nós. Vamos lá, metrópole. São as principais cidades de determinado território ou país, em razão da grande diversidade de atividades econômicas que apresentam. Mais para baixo um pouquinho, grifa comigo. No Brasil, nós temos a grande metrópole nacional, São Paulo, e as metrópoles nacionais, como o Rio, Brasília, Manaus, Belém. Então, gente, quando a gente fala de grande metrópole do país, a grandiosa, São Paulo. E depois nós temos Rio, Brasília, né? Outras metrópoles muito importantes. Mas o que configura uma metrópole? Metrópole é quando você tem uma cidade que ela exerce uma influência muito grande a nível nacional.
devido à produção de bens, o PIB da cidade é muito grande, a produção interna. Então, a metrópole é aquela cidade que exerce uma influência muito grande sobre as demais. E ela tem um destaque muito grande a nível nacional, ok? Vamos agora para capitais ou centros regionais. Apesar de estarem na área de influência das metrópoles, as cidades consideradas capitais regionais apresentam possibilidade de assumir certa influência em escala regional. Nós temos outras cidades que não entram na categoria de metrópole, mas são cidades que têm um atrativo muito grande para lazer, para emprego, e escolas, universidades, acabam atraindo pessoas também para viver nesses locais. Ele te deu exemplos aí. Florianópolis, Porto Velho, Rio Branco, Juazeiro do Norte, Cuiabá. Algumas são até capitais de estados, outras não necessariamente, mas que têm uma influência também nos serviços que oferece. Tem shopping, comércio variado, então acaba sendo um atrativo para muitas pessoas. E por fim, nós temos na página 26 os centros subregionais. Apresentam uma área de influência menor do que a das categorias superiores, mas com pequena concentração de atividades econômicas de seu entorno. Aqui ele deu o exemplo de Foz do Iguaçu, Anápolis, Cáceres, Cruzeiro do Sul, Irecê. Quem que você pode incluir aqui em centros subregionais? Cachoeiro de Itapemirim. É uma cidade que não é capital do estado, não é uma metrópole, mas ela acaba sendo um atrativo para muitas cidades do sul do estado. Nós aqui de Buqui, Mimoso, Jerônimo Monteiro, Marapé, as cidades ao entorno, tudo que a gente tem que fazer, vamos para Cachoeiro. Se você tem, às vezes, um médico, um especialista que você não encontra na sua cidade, você vai a Cachoeiro. Se você quiser ir no cinema, Cachoeiro. Se você quiser, talvez, procurar, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, uma roupa que você não encontrou na sua cidade do seu agrado, ou na sua cidade não tem tantas opções, onde que você vai? Cachoeiro. Se você quiser, talvez, ir num show, numa oportunidade de lazer, frequentar um barzinho diferente, Cachoeiro. Então, Cachoeiro acaba desempenhando aí esse papel de centro subregional, tá? Se você quiser colocar o exemplozinho aí, Cachoeiro aí embaixo, só para você se atentar, tá bom? Bom, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula eu vou trazer os grandes problemas das cidades que surgiram com a chegada desse grande número de pessoas. Aqui na caixa de descrição eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.